Boa tarde, Anadir. Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia, para não errar a data, 4 de outubro de 2023. Estamos mais uma vez reunidos no podcast Desdobramentos Jurídicos com Edson Freitas de Siqueira. Ontem eu comentei que as últimas gravações a gente realizou dentro da minha sala. E hoje eu vou dar uma transitada nesse meu andar do nosso prédio. Nós vamos na sala José Epimendes de Siqueira, meu avô que foi presidente do Banco Central, e essa sala foi feita em homenagem a ele. Nós vamos até lá e a Nadir, que está filmando aí, vai nos acompanhar. Certo, Nadir? Vamos lá. Sair da minha sala. Vamos passar aqui pela staff da presidência. Vamos seguir nesse emaranhado de salas que nós temos aqui, em direção à sala de reunião de uso comum. Sala de uso comum nossa, que é da José Epimendes de Siqueira, do quarto andar. Próximo à fundação. Aqui nesse andar nós temos também a sede da Fundação Freitas de Siqueira. E vamos seguindo. Aqui subimos para o nosso antigo L ponto, que foi transformado em auditório. Mas não é o caso, né, meus amigos? Nós vamos agora direto para a sala José Epimendes de Siqueira e fazer o nosso podcast. Perfeito, Nadir? Eu vou sentar aqui, aguardar a minha videomaker se aproximar. Eu já deixei meu café preparado aqui para, com os amigos, tomar um bom café preto, né? Preparei a matéria e vamos começar agora tratando do nosso assunto do dia, dos desdobramentos importantes que acontecem aqui no escritório Edson Freitas de Siqueira Advogados. O tema de hoje é os serviços extrajudiciais que passaram a ser prestados pelos nossos tabeliões, pelos cartórios, uma atividade notarial que visa, acima de tudo, desjudicializar a atividade do Poder Judiciário. Por que eu falo desjudicializar a atividade do Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário é o local onde nós entramos com as ações judiciais, resolvemos os nossos litígios, como eu venho falando para vocês. E o Poder Judiciário, em paralelo à sua atividade, ele também regulamenta, fiscaliza, organiza todo o sistema notarial. Então, o Poder Judiciário de cada Estado, através das corregedorias dos Tribunais de Justiça e presidência dos Tribunais de Justiça, fiscaliza e regulamentam toda a atividade notarial dos tabeliões. Valores de custas, requisitos, nomeação, concursos de tabeliões, suboficiais e o funcionamento do dia a dia, como deve ocorrer dentro de cada município, dentro de cada seu estado. E a esse respeito, eu gostaria de falar para vocês o que tem ocorrido desde 2007, através da Lei 11.441, primeiro, e posteriormente, em 2017, pela Lei 13.465, eu já anotei aqui, que eu não gravo todas as leis, se alteraram o Código do Processo Civil para se permitir que alguns serviços, algumas coisas que nós só encontrávamos antes no Poder Judiciário, naquelas ações que a gente chama de acordo amigável, era a separação judicial amigável, o uso capião e outros tipos de discussões, como a separação mesmo, e não só o divórcio, e a partilha de inventários, a alteração do nome e do sobrenome. Porque antigamente tudo tinha que se fazer uma ação judicial, ia me separar, mesmo que consensualmente, eu tinha que entrar com uma ação judicial, esperar que o promotor se manifestasse, o juiz ouvia a opinião do promotor, ouvia as partes, marcar uma audiência, conciliar, ver se realmente as partes queriam aquilo que se pretendia e estava exposto pelos advogados nas petições, para só depois sair uma sentença homologatória daquele acordo de separação, ou de alteração de nome, ou de uso capião. Quer dizer, eu tenho uma área, eu tinha comprovado que estava lá há tantos anos e tinha direito ao uso capião, eu tinha que mover a ação, e mesmo que o antigo proprietário concordasse com o uso capião, mesmo assim, tinha que fazer todo um processo, passar pelos editais, os prazos processuais, isso demorava anos, mesmo quando era amigável. E a partir dessas leis, se permitiu que os tabeliões pudessem realizar essa atividade. Evidentemente que permaneceu a exigência da atividade postulatória, ou seja,
a presença de um advogado. Isso só pode ser feito com o advogado. Se tirou da judicialização, mas se manteve a necessidade de se ter um profissional especializado para que se encaminhe essa demanda perante os tabeliões e as autoridades notariais. Então, a partir dessas duas leis, serviços como inventário, divórcio consensual, separação, adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? Eu comprei um imóvel, fiz uma promessa de compra e venda muito bem feita, etc., e o vendedor desaparece. Eu tenho os comprovantes de pagamento, ou o vendedor se recusa de fazer a escritura. Eu antigamente tinha que mover uma ação judicial, o juiz examinar, oficial de justiça, edital, etc., e provar que eu tinha pago, que eu tinha direito à escritura. Hoje eu não preciso mais disso, eu posso fazer um processo extrajudicial de adjudicação do imóvel. Como também eu emprestei dinheiro com uma cláusula de alienação fiduciária, eu quero transferir esse imóvel para mim, contra a vontade do devedor que não me pagou, eu também posso pretender fazê-lo por um trabalho notarial tão exclusivamente, sem ação judicial, e evidentemente, né, sempre se notifica a parte contrária, ele concordando, a autoridade notarial está autorizada a fazer. Isso tudo mediante protocolos e pedidos que são encaminhados por advogados. Então, isso é um grande avanço, isso é uma tendência internacional de tentar facilitar as coisas quando as partes estão de acordo, ou quando a prova é tão clara, tão transparente, que um tabelião com seu munus público, que a gente chama, né, com a sua oficialidade, possa reconhecer que estão presentes aquelas exigências de lei e ele mesmo fazer, sem que haja necessidade de se demandar todo o Poder Judiciário, incluir as partes e a discussão e a preocupação e o negócio jurídico, aquele trâmite processual longo e desnecessário nesses casos. Fora isso, né, os tabeliões também mantêm aquelas atividades que nós conhecíamos, que sejam registrar atas notariais. Hoje é muito importante eu falar desse assunto também, porque hoje é comum se utilizar como prova mensagens de WhatsApp, de MSN, e-mails, e muitas das vezes, para se manter a materialidade dessa prova, a gente fica com medo de perder um celular, desaparecer a mensagem, a gente leva o celular a um tabelião e ele lavra uma ata notarial onde ele diz: estou lendo aqui uma mensagem que veio de A e foi enviado a B, que é dono e se declara dono desse celular e destinatário dessa mensagem ou do e-mail, e o conteúdo da mensagem, pelo que eu vejo aqui no dia tal, enviado às 15 horas e 31 minutos, é o seguinte: ele lavra uma ata notarial com formalidade e com fé pública, diz que esteve presente com o celular ou com o notebook ou com o computador daquela pessoa e com fé pública declara que ele viu ali sim aquela informação e ela é verdadeira, de forma que se desaparecer o celular ou sumir a mensagem ou apagarem a nuvem, ali a autoridade notarial atestou para efeito erga omnes, quer dizer, para conhecimento de todo e como produção de prova permanente, para facilitar a pretensão de algum direito. Também, uma coisa que é muito importante porque a gente sabe, a lei das sociedades por ações do Brasil exige que, para uma sociedade de capital aberto, quando pretender emitir uma debênture, um título de crédito próprio de sociedade por ações, que ela seja conversível em ação, é no tabelionato que se lavra a escritura de garantia de emissão de debêntures, que posteriormente é registrada no cartório de registro de imóveis. É uma atividade bem específica, mas que quem trabalha no setor imobiliário, principalmente imobiliário internacional, onde se diz respeito a sociedades de capital aberta com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e no Brasil, isso é uma exigência que haja esse registro antes de se emitir as debêntures. Outro trabalho que todos conhecemos, reconhecimento de firma, lavatura de escrituras de compra e venda de imóveis, de hipoteca, registro de hipoteca, escritura pública de doação e aqueles famosos testamentos de natureza pública. Tudo se registra perante as autoridades notariais. Mas o que é diferente hoje são essas circunstâncias de processo extrajudicial que a gente pode implementar nos cartórios sem necessidade de movimentar o Poder Judiciário naqueles processos judiciais que eram extremamente demorados, complexos e muito caros de serem realizados. Hoje já não é assim,
em que pese quem fiscaliza isso tudo continua sendo o Poder Judiciário. Por isso a segurança desse trabalho, mas ainda assim é necessária a intervenção do advogado, e hoje encerramos o nosso podcast com a nossa videomaker, né, informal, senhora Nadir, que nos assessora aqui na Edson Fritz Siqueira Advogados Associados há mais de 20 anos, também então com um pouco de fé pública. Boa tarde, meus amigos.